Vanguarda é vida, energia, ação, reinvenção. 2021, ano da superação. Vanguarda Comunidade. Oferecimento: Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Vanguarda Comunidade. Oi pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Nós estamos na reta final de um ano difícil para todo mundo. Hoje é o último domingo de 2020. A pandemia mudou tanta coisa, mudou os cuidados com a nossa saúde, mudou a nossa rotina, a forma da gente se comunicar e se relacionar com as outras pessoas, mudou também o nosso trabalho. E claro que surgiram mais momentos de tristeza, de incertezas, de medos, ou seja, ninguém ficou imune a toda essa situação. Bora então fazer uma reflexão sobre tudo isso? Começamos com um especialista em ciências humanas. O nosso convidado é o professor de História Moacir José dos Santos. Moacir, que é de Taubaté. Professor, primeiro de tudo, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Vanguarda Comunidade. Um ótimo domingo para você. Eu queria saber, porque assim, a adaptação foi questão de sobrevivência para todos nós nesse ano de pandemia. O que mais a pandemia evidenciou na gente, evidenciou no ser humano? Bem, Thalita, agradeço o convite, desejo a todos um bom domingo e penso que nós devemos examinar essa situação de pandemia. Não é a pandemia que nos mostra os problemas, mas ela salienta. E nesse sentido, além das dificuldades do isolamento, que muitos sentem, é necessário olhar para aqueles que são mais frágeis na sociedade, tanto aqueles suscetíveis diretamente ao vírus, quanto aqueles que têm dificuldades, inclusive econômicas, de seguir as recomendações, ou aqueles que tiveram dificuldade de frequentar a escola, de estudar, enfim. Nós precisamos aprender a pensar coletivamente, porque ninguém vive sozinho. Todos estamos juntos aqui, compartilhamos da sociedade e dos mesmos problemas. Pois é, e por que o ser humano muitas vezes precisa esperar, digamos assim, uma situação de tristeza, de tragédia, para poder refletir, para poder parar, para poder mudar? A gente viu no começo da pandemia muitas ações de solidariedade, muitos atos de amor ao próximo, de ajuda, de voluntariado. Por que numa situação normal do nosso cotidiano a gente já não pratica o bem assim, a gente espera um momento diferente na vida? De certo modo, a experiência histórica passa pela normalização dos problemas. Então, o Brasil é um país desigual, com muitos problemas ambientais, sociais, econômicos, enfim, a gente poderia ficar um bom tempo falando sobre isso. Mas a grande dificuldade, a meu ver, é a normalização de pessoas passando dificuldades. E a pandemia, no seu início, exatamente trouxe uma situação nova que evidenciou aquilo que já existia. Então, muitas pessoas se mobilizaram. O preocupante é normalizar a pandemia e tratar essa situação como se fosse algo corriqueiro, ou seja, deixando aqueles cuidados e aquela sensibilidade destacadas lá em março, em abril, no início dessa situação. Pois é, a pandemia infelizmente acabou evidenciando ainda mais a desigualdade social, especialmente nos países mais pobres. Isso aconteceu bastante no Brasil. Ficou a lição de que a gente é capaz de viver com menos, a gente consegue viver com menos. Antes da pandemia, as pessoas tinham uma rotina diferente, muita gente tinha muito luxo, e aí, de repente, todo mundo teve que ficar preso dentro de casa, né? Deixou de sair, de fazer viagens, de fazer compras, de gastar. Será que especialmente essa questão de viver com menos, pode ser um aprendizado, pode ser uma lição da pandemia? Olha, eu acredito que para uma parte das pessoas que têm acesso a boas condições de vida, sim, que é possível viver com certas restrições, porque isso não compromete a qualidade de vida, a sobrevivência dessas pessoas. Mas para muitos, a pandemia tornou a vida ainda mais difícil, seja pela condição de acesso ao trabalho, aos equipamentos públicos, à escola, a hospitais, a transporte, e principalmente a dificuldade de fazer isolamento. Então, eu acho que uma lição seria exatamente para aqueles que podem abrir mão de certos confortos, porque não compromete a sua vida, ter esse olhar mais sensível e apoiar aquelas medidas de políticas públicas ou de agentes da sociedade, como igrejas, famílias, instituições, que buscam ajudar o próximo. Então, acho que isso deve ser mantido no foco.
Excelente análise, Moacir. Eu vou pedir licença para você rapidinho, tá? Porque a gente vai agora para o intervalo e volta daqui a pouco com mais bate-papo. Até já. Já estamos de volta também com o nosso especialista. Hoje temos aqui o professor de História, Moacir José dos Santos. Moacir, uma questão que eu queria falar com você, uma questão que eu queria abordar, é em relação aos sentimentos, especialmente de agressividade. Me parece, e várias pessoas relataram isso, que a pandemia deixou as pessoas mais intensas emocionalmente. Se por um lado houve aí compaixão, solidariedade, como a gente falou no primeiro bloco, teve também muito estresse, muita briga no trânsito. Parecia que as pessoas estavam mais aí com sentimentos à flor da pele. Isso é real? Isso é natural numa situação como essa? O que explica, né, a mente do ser humano? Bem, Thalita, há um tensionamento. A questão de manter o isolamento, o distanciamento e principalmente a incerteza em relação ao futuro, né, o tempo de extensão da pandemia e da própria possibilidade de sofrer a doença, deixa as pessoas mais tensas. A questão, ao meu ver, é exatamente desenvolvermos mecanismos para nos ocuparmos, claro, nos preocuparmos com o distanciamento, mas, ao mesmo tempo, temos outros focos para reduzir a tensão, o que exatamente não é fácil, mas implica na disposição de cada um em ser mais tolerante e compreensivo com quem está à nossa volta, não só com aqueles com quem convivemos diariamente, mas com as demais pessoas, como você bem colocou, no trânsito, no trabalho, em outros espaços, compreendendo que todos estamos sob esse estresse, sob essa tensão. E aí as pessoas têm que buscar alternativas, então seria o quê? Uma terapia, enfim, alguma atividade de lazer, um exercício físico, isso pode contribuir mesmo para a mente da pessoa? Olha, eu penso que diferente de outras situações do passado de pandemia, temos uma vantagem importante, que é ter o conhecimento sobre o que causa a pandemia e as medidas que podem ser tomadas. Mas, principalmente para muitas pessoas hoje, nós temos aí os livros, a internet, a possibilidade do contato virtual. Há vários mecanismos em que nós podemos exercer a nossa sociabilidade. Então, é claro que o contato físico e a proximidade são insubstituíveis, porém, nós temos que aprender outras formas de sociabilidade e termos paciência com elas. Eu acredito que, além de buscar ajuda profissional quando necessário, nós precisamos aprender a organizar o nosso tempo, não apenas com o trabalho, mas cuidando de si, com atividades que possam nos trazer satisfação. A gente está falando da pandemia, teve a questão da saúde, mas no Brasil a pandemia meio que virou uma briga política. A gente teve as eleições municipais aqui no Brasil, tivemos também as eleições americanas, tivemos muitas questões ambientais. O racismo foi pauta durante todo o ano de 2020. Enfim, foi um ano assim desafiador para a história recente, é um ano que vai entrar para a história, Moacir, já que você é professor de história. Qual que é a sua análise sobre esse ano no geral? 2020, de fato, será um marco por conta da pandemia, mas também porque ela ampliou um debate sobre o papel da ciência e das políticas públicas. Em relação à ciência, percebemos que ainda falta, não apenas no Brasil, mas em vários países, educação científica, as pessoas entenderem as informações, especialmente o quanto medidas preventivas, quanto a vacinação e respeitar as orientações médicas é fundamental. E é claro que as fake news, as notícias falsas, atrapalham bastante. E outras questões políticas de polarização, ou mesmo a questão do racismo, já estavam presentes em momentos anteriores, mas foram amplificadas por essa situação que vivemos da pandemia. Então, a grande lição que fica, ao meu ver, de 2020 é examinarmos as informações que recebemos com bastante cuidado, né? As fontes, não é? Eu vejo com muita preocupação o movimento anti-vacina, por exemplo. Historicamente, as vacinas promoveram a elevação da qualidade de vida, da expectativa de vida, reduziram a mortalidade de uma parcela que era bastante vulnerável. E essa rejeição que uma parcela das pessoas tem, não só no Brasil, mas no mundo em relação às vacinas, é bastante preocupante. Então, o marco para 2020 é exatamente valorizar a educação científica e a informação de qualidade, para que nós não possamos ter prejuízos com as mensagens falsas, com as fake news.
É isso, temos que tomar muito cuidado. Agora, queria que você falasse aí para a gente encerrar, qual que é a sua mensagem, o seu desejo, a sua esperança para o ano de 2021. Claro, a gente está aí à espera da vacina, mas você analisando como um todo, acha que 2021 de fato pode ser um ano melhor que 2020? É o grande desafio, Thalita. Acredito que a expectativa da vacina ajuda bastante, mas é preciso que todos nós possamos fazer a nossa parte. É preciso que as autoridades possam trabalhar em prol aí de resolver os desafios que estamos vivendo nesse momento, deixar de lado as disputas políticas e trabalhar mais tecnicamente, mas eu também espero que a gente valorize, né, os momentos de convivência para que 2021 seja mais leve, ou seja, a pandemia e seus efeitos não vão desaparecer de uma hora para outra, porque a gente vai mudar para um ano novo. Então é importante que a gente siga as recomendações, né? Mesmo com o início do programa de vacinação, a mudança não será imediata, mas se trabalharmos em conjunto, 2021 pode ser mais leve, pode ser um processo de recuperação de tudo aquilo que nós enfrentamos em 2020. É isso, tomara. Obrigada, viu, Moacir? Que seu 2021 seja excelente, um ano leve com muita saúde. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e desejo a todos um ótimo 2021, uma boa passagem para o ano novo. Valeu, é isso. A gente vai para mais um intervalo agora e na sequência tem uma entrevista especial com o padre Marcelo Rossi. Até já. Já estamos de volta e agora com um entrevistado muito especial, Padre Marcelo Rossi. Padre, antes de mais nada, queria agradecer ao senhor por participar aqui do programa com a gente. Obrigada, viu? É muito bacana ter o senhor aqui com a gente no Vanguarda Comunidade. E eu já começo perguntando, Padre, sobre o ano de 2020. Queria que o senhor fizesse uma reflexão, uma análise sobre esse ano que foi tão duro, tão difícil para a gente. E quais as lições que a gente pode tirar de 2020, se é que a gente pode tirar alguma lição? Bem, primeiro, bom dia. Todos que acompanharam a Santa Missa agora há pouco tempo, que realmente Deus abençoe muito, muito. Thalita, muito obrigado pelo carinho. Nossa, Thalita, a pergunta é tão ampla, posso falar tanta coisa, mas eu vou tentar ser o mais assertivo. Uma retrospectiva um pouco desse ano. Em que eu sempre tenho dito, vamos lá, dia 15 de março, antes da pandemia, pós-carnaval, eu conversei com o meu bispo e já no santuário nós tivemos a prudência de fechar, entre aspas, a missa para as pessoas, devido a algo que estava acontecendo e tomando uma proporção muito grande e que depois se tornou a pandemia. Então nós fomos prudentes e previdentes antes. Foram 5 meses de uma missa do santuário fechado. Você não imagina o que é celebrar a missa. Para nós sacerdotes, tenho 26 anos de padre, nós sacerdotes, celebrar a missa sem o povo. Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, lados positivos. Vamos pegar aqui as coisas que aconteceram ao longo desse ano. Quantos maridos, quantos jovens que não iam à missa, Thalita? Não quero saber de igreja. E nesse período da pandemia, começaram a acompanhar a missa da TV Globo, acompanhar programas e foram, por tabela, vou usar o termo, acompanhando a esposa, jovens, foram acompanhando, foram sendo conquistados e se aproximaram de Deus. Repito, a igreja, as pessoas não iam à igreja, a igreja ia ao encontro das pessoas. Então eu vejo esse um lado muito abençoado, entre aspas, dessa pandemia, em que também nos mostrou nossa fragilidade. Thalita, nós não somos nada. E a importância que eu chamo da prudência, da sabedoria e da alegria. Ano passado, eu tive uma experiência, não sei se você lembra, que eu nunca vi na vida alguém acontecer com isso. Eu fui empurrado. Por sinal aí, né, pertinho de vocês, a TV Guardada, vocês até mostraram. Me lembro, foi na Canção Nova. Isso, eu estava lá Paulista. com jovens, uma multidão de jovens. E naquele momento foi uma experiência que eu chamo de batismo de fogo. Muito providencial na minha vida. Porque eu percebi, vou dar um exemplo para você entender o que aconteceu. Imagina você ser empurrado,
aquela multidão de jovens chocados. E o brigadista, eu me lembro, não sei se era ele ou ela, disse assim: o padre vai ter que fazer um BO. Na hora eu falei: BO? Imagina. Eu levantei, confesso a vocês, com muita dor, graças a Deus não estou inteiro, não aconteceu nada, mas eu tive muito na hora, principalmente da missa, eu voltei, tá? Com espasmos. Mas eu sentia no meu coração Deus dizendo: alegria. Nesse momento, mais do que nunca, alegria. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E foi uma bênção. E aproveitei e fiz o meu BO publicamente. O meu BO foi Bíblia e oração. Portanto, nós estamos agora há dias, já está chegando um novo ano. Eu já fiz no meu calendário, vocês vão rir, pena que não tenho como mostrar para vocês. O meu está assim: 2, 0, 2 e uma vacina, 2021. Que vem a vacina, e uma vacina eficaz. Mas, refletindo nesse ano, como você pediu, o que eu posso colocar? Um ano não fácil. As pessoas ainda, vamos aproveitar esse momento agora na comunidade, por favor, você do Vale do Paraíba, prudência, vem aí o Réveillon, paciência. O que eu sinto muitas vezes, as pessoas acabam perdendo a paciência. Veja, alegria, mas com prudência. Então, uso de máscara, distanciamento, evite a aglomeração. Por quê? Para evitar que os hospitais... Eu lido muito com as pessoas na linha de frente que são guerreiros, médicos, enfermeiros e tantos voluntários na linha da saúde. Eu vou esquecer alguém, mas todos aqueles estão na frente. Então, por favor, nesse Réveillon, juízo, paciência. Depois com a vacina, vencendo essa pandemia, aí sim. Então, não sei se está ficando claro, Thalita. Sim. Sem perder a alegria, mas ter prudência, sabedoria, e aí sim, com alegria, vencendo a pandemia. E tirar sempre a parte boa de cada episódio, que nem o senhor citou o que aconteceu com o senhor, né? Aquela fatalidade, aquele empurrão que o senhor levou na Canção Nova, e o senhor acabou tirando algo positivo disso. Da pandemia, a gente viu que muitas pessoas ficaram mais sensíveis, tiveram mais compaixão, a gente viu muitas ações de solidariedade. De certa forma, o senhor acha, então, que o ser humano, no geral, pode estar um pouquinho mais transformado? A gente pode ser uma pessoa melhor em 2021, digamos assim? É nisso que o senhor acredita, então? Eu creio, tá? Agora, eu quero fazer aqui também um alerta. Sendo positivo, você sabe, eu tornei isso público, eu passei por uma depressão. Cheguei a pesar, graças a Deus, hoje eu estou no meu peso ideal, mas cheguei a pesar 60 quilos. Tá? Então, você imagina, eu tenho 1,95 m, sou formado em educação física, sempre o esporte foi, eu nunca, mesmo sendo sacerdote, eu nunca deixei de me exercitar, até o momento da depressão. Então, o que eu posso dizer para vocês, que isso é importante, o que eu tenho visto, tá? Agora, devido a esse isolamento, que começou com uma quarentena, me corrija, a pandemia foi, se não me falha a memória, 16 de março foi decretado não mais epidemia, mas pandemia. Já são quase 10 meses, não é isso? Isso mesmo, exatamente, foi o finzinho de março, exatamente. 27, hoje, domingo, então quase 10 meses. Então, o que isso faz? Então, você que está me acompanhando agora, a importância de ter uma vida como profissional de educação física, exercício. Não deixe, respeitando a sua idade, que eu tenho 54 anos, não vou fazer coisas que eu fazia com 18, mas procurar ter o exercício. Mas o equilíbrio, oração. Porque a nossa mente precisa de santos pensamentos. E eu vou buscar aonde santos pensamentos? Através da oração, da prática da palavra de Deus, a Santa Missa que vocês acompanharam agora. Então, tudo isso nos leva a exercitar para ter uma mente sadia. Então, por que eu estou dizendo isso? Conversando com vários amigos, já estou sendo assim, vocês estão na vanguarda, então eu estou sendo com vocês na vanguarda, falando na frente. Pós-pandemia, vem um período muito sério agora de pessoas que estão deprimidas. Por ter passado, eu posso dizer para vocês, não percam a alegria. E você que de repente nesse momento está com medo, ansioso, ansiosa, com uma crise de ansiedade, comece a contemplar Deus, comece a buscar a oração, uma ajuda também
por que não, de amigos, psicólogos, psiquiatras, uma terapia, né, converse com os outros, não se feche, não se isole, mas que possamos nos aproximar cada vez mais com o outro. Guardar os nossos sentimentos é muito ruim, né, padre? A gente precisa sempre dividir isso com alguém, a terapia é ótimo para isso. O senhor comentou sobre exercício físico, não é luxo, é uma questão de saúde, é prevenção também contra doenças, contra a depressão, inclusive. Agora, o senhor falou uma coisa interessante em relação à igreja, que muitas pessoas buscaram a igreja nesse momento de pandemia. As igrejas tiveram que fechar as portas, as missas não puderam ser presenciais por muito tempo. E aí, assim como todos os outros quesitos, a igreja teve que migrar para o online também, para o digital. E isso foi muito complicado para muita gente. Mas para o senhor não, né, padre? Foi um pouquinho mais fácil, o senhor já estava na internet, já é lá das redes sociais, tem vários seguidores, milhões de seguidores. Para o senhor foi mais fácil essa parte. Não, é interessante, né? Aí eu mando um abraço aqui do Boni, que ele fala sempre isso, a importância da emoção. Vou ser honesto para vocês. Eu tô acostumado, mas o primeiro dia, eu nunca vou esquecer que foi dia de São José. Dia 19 de março, imagina, o santuário, são 30 mil metros quadrados, é a primeira vez sem ninguém, aquelas cadeiras vazias. Foi impactante, mas aí você tem que ter criatividade. Não sei se você lembra, o que nós colocamos na missa, fotografia de famílias. Então eu dizia, a cadeira pode estar vazia, mas a sua família, então não é uma pessoa, é uma família. Então buscar alternativas de levar a pessoa a participar, mesmo sendo em casa. Então, e é isso que eu aprendi nas redes sociais. Uma palavra fantástica, que eu gostaria que você parasse e pensasse comigo. Minha família teve o Natal agora. Nós sempre tivemos o costume de partilhar. Na rede social é uma palavra mais forte, que é compartilhar. Vou dar um exemplo. Eu tenho a ceia de Natal, eu não resto, eu divido um pouco o que eu tenho e vou com aquele que nada tem, aquele que está precisando. Isso é partilha. Compartilhar e ir além, Thalita. É você não apenas dividir a comida, mas estar junto com o outro. Sei que nesse período pandêmico, mas tem que tomar mais cuidado, mas fica aqui a intenção desse compartilhar, de você realmente estar com o outro, estar junto com o outro. E em 2021, eu espero muito isso, essa solidariedade e compartilhar. E as redes sociais, mais do que nunca, elas estão na vanguarda e nos levando, somando, né? O valor que é a televisão, o valor que eu amo a rádio, mas as redes sociais são fundamentais desde que bem usadas. Que lindo, é isso aí, padre. Obrigada, viu? Eu queria aqui ficar horas e horas conversando com o senhor, mas infelizmente não dá. Queria encerrar então a sua participação aqui, padre. O senhor já falou da importância de compartilhar, o senhor está otimista para 2021, citou a vacina também, né? Se Deus quiser, todo mundo vai ser vacinado, imunizado para essa pandemia ir embora logo. E qual que é a sua mensagem, então, sua última mensagem? O que o senhor deseja aí para 2021, para todo mundo que está assistindo a gente, padre, para a gente ir embora? Você que está nos acompanhando, pedir a bênção de Deus, que Deus abençoe. Sei que muitos acompanharam a missa, outros não, mas que nesse 2021, mais do que nunca, saibamos a nossa fraqueza e que sem Deus, Deus é Deus, você sem Deus é nada, mas com Ele tudo podemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita saúde, muita paz, muita solidariedade e nesse Réveillon, juízo, prudência e paciência. Vamos vencer essa pandemia. Amém. Amém, padre. Obrigada, viu? Excelente participação aqui. Muito obrigada por trazer essa mensagem de otimismo, fé e esperança para todo mundo. Que 2021 seja um ano excelente para o senhor. Tudo de bom, padre. Um abraço. Obrigado, viu, Thalita? Deus abençoe. Amém, valeu. É isso, pessoal. O Vanguarda Comunidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever as entrevistas de hoje na Globoplay e pode também sugerir temas na rede social do nosso programa. Eu desejo uma excelente virada de ano para você e para sua família. Que 2021 seja incrível, com muita saúde e muitas notícias boas. Tchau, tchau. Vanguarda Comunidade. Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz.
Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Vanguarda, ZYB 899.